Bom, pessoal, agora falando sobre difusão dos gases do pulmão, né? A gente já falou um pouco sobre anatomia, então trato respiratório superior, cavidade nasal, boca, língua, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, bronquíolos terminais e alvéolos, né? Falamos aí também um pouco sobre a estrutura alveolar circuncidada aí por capilares venosos e arteriais. Falamos também sobre volumes e capacidades pulmonares, então volume corrente, volume de reserva ins, volume de reserva ex, volume residual, e falamos sobre as capacidades pulmonares, tá? Falamos aí como que também, né, como que o gás ele é movimentado do espaço atmosférico para o nosso pulmão, então falamos sobre a lei de Boyle, e falamos também como que a altitude ela afeta a nossa ventilação. Falamos como que a ventilação ela acontece, ou seja, por diferença de pressão. Na última aula aí falamos sobre medidas de eficácia ventilatória, né, mas voltando aqui em como que ocorre a ventilação, falamos novamente sobre a lei de Boyle e como que os músculos respiratórios eles contribuem para alterar o volume torácico e mudar o gradiente de pressão dentro do pulmão, dentro do alvéolo. Falamos também aí sobre, nessa mesma aula, falamos sobre a pressão pleural e como ela constantemente, tanto na inspiração quanto na exa, ela é negativa e isso é necessário para o seu pulmão não fechar, né? E falamos aí na última aula sobre medidas de eficiência ventilatória, volume pulmonar total, né? Ou ventilação pulmonar minuto, ou ventilação minuto, volume minuto. Falamos sobre esses 6 litros, como que a gente calcula esse valor, né? E que fica em torno de 6 litros o volume minuto total. Só que aí vemos que a gente tem uma área do corpo que simplesmente não faz troca gasosa, que é mais ou menos 150 ml de ar, que é o espaço morto, né? E aí vimos uma segunda medida de ventilação, de eficácia ventilatória, que no caso é a ventilação alveolar, o que de fato chega no seu alvéolo para troca gasosa. E no caso é mais ou menos uns 4,2 litros por minuto de ar, né? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre como que acontece a difusão de gases no nosso corpo, tá, pessoal? Bom, primeiro a gente precisa relembrar novamente desse fluxograma aqui, né? Então, a glicose, ela passa pelo processo de quebra aí dessa glicose e se transforma em piruvato. Depois disso, ela passa pelo ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, tá? Voltando só um pouquinho aqui, essa glicose aqui, pessoal, aquela glicose que a gente tirou lá do pão que a gente comeu, né? Então, comemos o pãozão, ficou na boca, lá na boca começou a quebra desse pão, que foi quebrado aí no trato digestório, até ser quebrado em glicose, né? Glicose e outros açúcares, e a glicose passa pelo processo de glicólise e se transforma em piruvato. Depois de se transformar em piruvato, ela passa pelo ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, né? E aqui no ciclo do ácido cítrico a gente já tem a produção de energia, né? Não só aqui, mas aqui também, ó. Então a gente tem alguns outros produtos como o NADH e o ATP que são aí fornecedores de energia para o nosso corpo. E bem aqui nesse ciclo do ácido cítrico a gente tem a formação de dióxido de carbono e aqui no final o oxigênio se ligando à molécula de hidrogênio para poder se transformar em água, né? Para ter mais produção aí de energia no nosso corpo. Então é daí que vem o CO2 e o oxigênio no nosso corpo. É para isso que a gente usa oxigênio e é daí que vem o CO2 que a gente expira, tá? Então a troca de gases no pulmão e nos tecidos, ela acontece, pessoal, por diferença de pressão, tá? Então a gente precisa relembrar que o CO2 e o oxigênio se difundem do espaço alveolar para a corrente sanguínea por diferença de concentração. No nosso caso aqui, diferença de pressão, tá? Então, como é gás, a nossa concentração ela vai receber o nome de pressão parcial, tá? Então, a gente tem que lembrar que sempre vai sair da região de maior pressão parcial para a região de menor pressão parcial, tá? Então, é assim que os gases eles são trocados no nosso corpo. Isso acontece no pulmão, ou seja, do pulmão, do ar atmosférico do pulmão e do oxigênio e do CO2 em relação ao capilar. Sempre vai sair de onde tem mais pressão para onde tem menor pressão, tá? Então aqui a gente tem um esquema de trocas gasosas, tá? Mas calma, vamos dar uma olhada mais a fundo. Primeiro, a gente tem que lembrar
que lá no ar, que a gente tinha feito cálculo lá nas outras aulas, né, que o ar ele tem uma pressão parcial de oxigênio de 160 milímetros de mercúrio, tá? Mas no alvéolo, isso aí cai um pouco, ok? Cai para 100 milímetros de mercúrio, tá, pessoal? E quando a gente analisa aqui o sangue venoso, se a gente for lembrar, o sangue venoso ele sai do ventrículo direito, bombeado aí pelo ventrículo direito em direção aos alvéolos, né? Esse sangue venoso, ele está vindo com uma pressão de oxigênio, né? O oxigênio, a pressão dele está vindo menor do que 40 milímetros de mercúrio, tá? Esse sangue é bombeado em direção ao alvéolo e o sangue chegou aqui, no alvéolo, né? Pessoal, lembra, sempre o gás ele vai se movimentar em direção a direção do gradiente é sempre de maior pressão para menor pressão. Se o sangue venoso está vindo aqui com uma pressão de menor do que 40 milímetros de mercúrio e no alvéolo tem uma pressão de 100 milímetros de mercúrio, a tendência do oxigênio vai se movimentar para qual direção? Em direção ao capilar venoso, né? Então, é sair do alvéolo e ir aqui para o capilar venoso, né? Então, o oxigênio ele vai sair aqui do alvéolo e ir para o capilar venoso, e aí o que vai acontecer com esse sangue? Vai se tornar um sangue que antes era venoso, vai se tornar um sangue arterial. Então, ele virou aqui um sangue arterial. E esse sangue ele vai retornar aqui para o ventrículo esquerdo para ser bombeado para o resto do corpo, tá? Mas vamos analisar. Antes estava aqui 100 e aqui no sangue arterial está 100, beleza. Agora, quando a gente chega desse sangue arterial, quando a gente analisa, né, o sangue arterial chegando na célula-alvo, né, o sangue está vindo com uma pressão de oxigênio, o sangue arterial está vindo com uma pressão de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio. Agora, quando a gente olha a pressão do oxigênio na célula-alvo, né, a gente percebe que é muito parecido com o do sangue venoso, 40, menor do que 40 milímetros de mercúrio. Estamos só analisando o O2, tá, pessoal? Então, 40 milímetros de mercúrio. Então, esse sangue vem aqui, vem aqui, vem aqui. Opa, chegou na célula-alvo. Pensa, pessoal, sempre o oxigênio vai se movimentar do local de maior pressão para o local de menor pressão parcial. Então, o sangue arterial está vindo com uma pressão parcial de 100 milímetros de mercúrio. Lá na célula, a pressão parcial está menor do que 40. Então, a tendência do oxigênio é sair do capilar em direção à célula, tá? Beleza. E aí o ciclo, ele se inicia novamente. Esse aqui vira um sangue venoso, que é bombeado para o capilar. Do capilar, ele recebe oxigênio, retorna para o ventrículo esquerdo e é bombeado para o resto do corpo. Então, é assim que acontece a movimentação do oxigênio no nosso corpo. Agora, vamos analisar o CO2. Pessoal, aqui, ó, ventrículo direito, ele está bombeando o sangue venoso em direção ao alvéolo. Agora, vamos olhar aqui a relação do CO2. O CO2 ele está vindo do sangue venoso com uma pressão parcial aí, né? A pressão do CO2 ela vem maior do que 46 milímetros de mercúrio, tá? Agora, quando a gente analisa a pressão do CO2 no alvéolo, é 40 milímetros de mercúrio. Lembra, sempre vai sair de onde tem mais pressão para onde tem menor pressão. Então, esse capilar que está vindo com uma pressão zona aí de 46 milímetros de mercúrio, esse CO2 ele vai sair em direção ao alvéolo, que está com uma pressão de 40 milímetros de mercúrio, né? Aí o sanguezinho arterial, ele segue com a mesma pressão do alvéolo, né? 40 milímetros de mercúrio, 40 milímetros de mercúrio. Agora, quando a gente olha lá com a célula, né? E a gente vai olhar aqui a pressão do CO2 na célula, a pressão do CO2 na célula é maior do que 46 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão dentro do capilar arterial é de 40 milímetros de mercúrio. Então, a tendência do CO2, aqui nesse caso, é sair de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. É sair da célula em direção ao capilar venoso, né? E aí o ciclo se inicia, ok? Esse O2 ele é jogado aqui na célula, então as hemoglobinas que estavam carregando esse oxigênio vão ficar livres para pegar o CO2 que foi para o capilar. Vai ser levado de volta para o ventrículo direito, ser bombeado para o alvéolo e esse CO2 vai ser expelido pelo sistema respiratório, né? Opa, aqui deu um problema de novo, mas tudo bem, não tem problema não. Pessoal, a gente tem dois conceitos importantes aqui, primeiro deles, hipóxia e hipercapnia, tá? Então,
O estado de hipóxia é um estado onde eu tenho muito pouco oxigênio no meu tecido. E o estado de hipercapnia é quando eu tenho concentrações elevadas de CO2, tá? Então são dois conceitos que a gente precisa saber, hipóxia e hipercapnia. Mas o que causa hipóxia no ser humano, né? Antes de falar sobre isso, a gente precisa entender que para manter os valores de normalidade de oxigênio e de CO2 no nosso corpo, o corpo ele utiliza das informações captadas por meio de sensores para poder controlar a ventilação. Mas isso a gente vai falar depois na última aula, tá, pessoal? Mas antes de falar ainda sobre o que leva a hipóxia no nosso corpo, a gente precisa entender os valores de normalidade. Opa, deu um problema aqui também, mas não tem problema. A gente tem a pressão do oxigênio no sangue arterial, ela tem que ficar em torno de 85 a 100 milímetros de mercúrio, tá? No sangue, a pressão parcial do CO2 no sangue arterial, ela tem que ficar em torno de 40 milímetros de mercúrio. E o pH, isso aqui é um pH, tá? O pH arterial, ele fica de 7,4, mas rodando aí em torno de 7,32 e 7,42, tá? Ou seja, valores acima de 7,42 já tem o pH mais alcalótico, valores de pH abaixo de 7,32 já tem um meio acidótico, né? O PCO2 aqui acima de 40, acima de 45 também a gente considera, né? Já são valores de hipercapnia. E valores abaixo de 80 em PO2 arterial, né? A gente já tem um estado de hipóxia, né? Então, hipóxia são valores abaixo dos valores de normalidade, tá? Mas aí, chegando propriamente no que causa, no que leva à hipóxia no corpo humano. Primeira causa é a hipóxia hipóxica, tá? Ou seja, baixa de PO2 arterial, ela vai levar a baixa de oxigênio no seu corpo, né? Mas o que causa uma hipóxia hipóxica? Altitude alta, lembra lá em Bogotá, né, onde a gente tinha 118 milímetros de mercúrio de oxigênio, né? Hipoventilação alveolar, ou seja, quando você ventila pouco ou pouco ar está chegando no seu alvéolo, por exemplo, numa situação de asma, né? Então, na situação de asma, eu tenho o fechamento das vias aéreas inferiores e o ar ele não chega no alvéolo, por isso que é uma situação perigosa, né? Diminuição na capacidade de difusão pulmonar, como, por exemplo, uma situação de edema agudo de pulmão, mas isso a gente vai falar mais para frente. E relação ventilação-perfusão anormal. A gente também tem hipóxia de origem anêmica, então é diminuição na quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina. Então, por exemplo, se você tem pouca hemoglobina, como é que você vai ter o oxigênio chegando na sua célula? Né? Então, o que causa anemia? Perda de sangue, ok? Anemia ferropriva, anemia falciforme, enfim, né? Situações que causam aí a perda de hemoglobinas, ok? Além disso, a gente também envenenamento por monóxido de carbono, né? Então também isso acaba lesionando aí suas células sanguíneas. Além disso, a gente também tem hipóxia de origem isquêmica, ou seja, redução do fluxo sanguíneo em determinado tecido. Como assim? Por exemplo, no infarto, quando você tem o fechamento das artérias coronarianas, né, que fazem o suprimento sanguíneo do coração, se não chega sangue, não chega hemoglobina, se não chega hemoglobina, não chega oxigênio, né? Então, a hipóxia ela também pode ser de origem isquêmica. E eu também tenho hipóxia de origem histotóxica. O que é hipóxia de origem histotóxica? Né? É uma falha nas células em usar o oxigênio por envenenamento, né? Então, por exemplo, cianeto, ele causa a dificuldade aí na troca para você usar o oxigênio, né? Se você não consegue usar o oxigênio, você acaba intoxicando as suas células, né? Outros venenos também eles causam a falha nas células em usarem oxigênio. Então é uma hipóxia de origem venenosa, né? E aí, pessoal, a gente precisa entender também como que o oxigênio ele faz para o oxigênio e o CO2 eles fazem para atravessar essa membrana alvéolo capilar aqui que a gente viu já na primeira aula, né? Então a gente pegou um alvéolo e o capilar e deu um zoom, né? Então aqui, ó, o capilar e o alvéolo e um zoom. A gente deu um zoomzão aqui. Então a gente vê o surfactante, o epitélio alveolar e as membranas fundidas do alvéolo e do capilar, tá? Na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre como que essa membrana aqui, ela afeta a difusão do oxigênio e do CO2 no nosso sangue, tá, pessoal? Segura aí,
Até a próxima!